Bem, saúdo mais uma vez os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos continuar numa pregação que começamos há mais ou menos um mês atrás. Amém, irmãos? Eu me recordo que durante uma parte da minha infância, né, por volta de 1998, 99, eu me recordo que a minha mãe, ela trabalhava com faxina, ela trabalhava de faxineira. E como ela não tinha com quem me deixar, ela me levava junto com ela e obviamente eu acabava por me tornar o ajudante dela na faxina, né? Falo pra ela que ela me deve muito dinheiro. Mão de obra barata, né? Eu lembro que sempre que ela me passava uma tarefa, por mais simples que essa tarefa fosse, ela vinha conferir se aquilo que estava sendo feito de forma correta. E quando eu digo de forma correta, era a forma dela, né? E quando ela me mandava, por exemplo, lavar um banheiro, não se tratava somente de lavar um banheiro, irmãos. Eu tinha que lavar aquele banheiro e depois que eu terminava, tinha toda uma fase de inspeção, né? Ela ia, verificava, e se ela encontrasse na fresta de algum azulejo, alguma sujeirinha, ela me chamava e falava, não, tem que lavar de novo, isso aqui não está bem feito não. Eu tenho dúvidas até hoje se alguém ia conseguir enxergar aquelas sujeiras que ela encontrava, mas ela olhava ali minuciosamente. Hoje eu entendo que a falta de continuidade naqueles trabalhos de faxina poderia significar falta de comida dentro da nossa casa. E fazer aquilo de qualquer maneira significaria que qualquer um poderia fazer. Não teria necessidade de chamarem ela novamente. E o diferencial dela estava justamente nesse cuidado que ela tinha, né, na execução daquele trabalho. E no final de tudo, eu me recordo que eu parava assim, olhava, às vezes a gente fazia faxina no escritório, e eu ficava imaginando, poxa, quando o dono desse escritório chegar aqui na segunda-feira, que ele olhar para isso, ele vai ficar muito feliz. Ele vai se lembrar de como estava, de como a gente cuidou, de como ficou tudo bonitinho, ficou tudo perfeito. E eu imaginava ele falando assim, como que eles foram cuidadosos nesse serviço. E é sobre isso que a gente vai falar nessa manhã, né, irmãos? Obviamente eu não vou falar com os irmãos sobre faxina, mas sim sobre o cuidado. Como cuidar da igreja de Cristo. A igreja pode se colocar de pé. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. É o texto que lemos anteriormente. Vamos lê-lo novamente. 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Escrevo-te essas coisas, esperando ir ver-te em breve. Porque se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Amado Deus e eterno Pai, Senhor, na Tua presença, meu Deus, nós te pedimos que tome à frente a direção, sejam as Tuas palavras através do Teu Santo Espírito, Senhor. Prepara o nosso coração para recebermos cada uma delas, para que possamos aprender de Ti, para que possamos ouvir de Ti e sermos edificados em Ti. Pai amado, toma à frente a direção e seja tudo para a glória, honra e louvor do Teu santo nome, no nome santo de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar. Como proceder, né? Como Paulo fala, como deve proceder? Proceder, irmãos, é agir, né? É como andar, como se comportar, né? Quando Paulo diz a Timóteo, para que saibas como proceder, o que ele está dizendo basicamente é o seguinte, olha só, eu estou te dando as instruções necessárias para que você saiba como cuidar da igreja. Isso fica bem claro quando nós lemos 1 e 2 Timóteo, né? Nós vemos os conselhos que Paulo está dando e fica notório que esse proceder, na realidade, é como cuidar da obra, como agir dentro da igreja, né? Nós vamos ver Paulo admoestando Timóteo a não se envolver em discussões que não edificam, a não impor precipitadamente a mão sobre nenhuma pessoa, não ter cuidado com a falsamente chamada ciência, não se afastar da palavra de Deus. Paulo também vai falar para Timóteo que toda a escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, repreender, corrigir e instruir. Tudo isso deixa claro que o que Paulo está passando para Timóteo é como cuidar da igreja. Agora, cuidar de algo, irmãos, é basicamente demonstrar zelo por aquilo. Esmero por aquilo que é o objeto desse cuidado, aquilo que é o alvo desse cuidado. Nesse caso, o objeto desse cuidado é a igreja de Cristo. Como nós aprendemos anteriormente, né, na nossa última interação, a igreja é a reunião, é a congregação, o ajuntamento dos salvos em Cristo Jesus em qualquer lugar.
Então, irmãos, cuidar da igreja é cuidar de pessoas. Amém? É cuidar dos membros que compõem esse corpo para que ele se mantenha devidamente saudável. Mas acontece, irmãos, que embora isso seja muito coerente, essa frase, cuidar da igreja é cuidar dos membros desse corpo, ela por si só acaba sendo um tanto quanto vaga, né? Porque ela não deixa bem claro o que e como seria esse cuidado. É por isso que eu quero trabalhar nessa manhã, eu quero me aprofundar nessa questão, nesse conceito de cuidado, para que nós possamos tirar algo prático para as nossas vidas. O evangelho, ele é prático, irmãos. A pregação da palavra, ela é prática. Então nós devemos aprender e conseguir aplicar nas nossas vidas aquilo que estamos aprendendo. Perfeito? Agora, é importante que os irmãos percebam que quando eu digo que o cuidar, né, o cuidado com a igreja é uma tarefa que começa com um cuidado pessoal a cada indivíduo que faz parte dela, ou seja, com si próprio, eu de forma alguma estou dizendo para os irmãos serem individualistas. Percebem? Até porque o individualismo fere a ideia de igreja, né? Porque se a igreja é a congregação dos salvos em Cristo, a individualidade ela vai ferir essa ideia de corpo, de conjunto, né? de congregação. Mas é um fato, e a gente não pode negar isso, que se você não consegue cuidar da sua própria vida, seja ela espiritual ou secular, né, no seu dia a dia, dificilmente você vai conseguir se importar com a vida do seu próximo, não é? É por isso que nós dizemos que o cuidado, primeiramente, tem que estar voltado para o próprio indivíduo. Primeiramente, você aprende a cuidar de si, para que depois, então, você possa cuidar dos outros. Primeiramente, nós tiramos as traves dos nossos olhos, para que, então, sejamos capazes de tirar os ergueiros dos olhos dos nossos irmãos. Amém? Como membros desse corpo eclesiástico, nós temos a responsabilidade, irmãos, de nos mantermos saudáveis como indivíduos. Pois se todos os membros estiverem saudáveis, obviamente o resultado disso vai ser um corpo coletivo, uma igreja saudável. Mas de onde que você está tirando isso, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Mateus 5, capítulo 5, versículo 27 e 30. A responsabilidade de se manter saudável. Diz assim a palavra do Senhor: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, aqui é Jesus quem está dizendo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no seu coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança fora de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o seu corpo para o inferno. Ou seja, é uma responsabilidade minha me manter saudável naquilo que Cristo propõe, né, para a sua igreja, como membro da sua igreja, como membro desse corpo. Eu tenho essa responsabilidade. Ou seja, eu não devo me colocar em situações onde o meu coração seja levado a desejar aquilo que não convém. Repare que em todos os versículos que nós lemos, nós somos o sujeito da ação, né? Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Quem arranca? Você, né? Claro que não é para ninguém arrancar o olho, irmão. A gente está falando de uma forma figurada. A questão é que, se tem algo que te afasta de Deus, afaste esse algo da sua vida. Ou seja, se mantenha saudável, se mantenha limpo, se mantenha puro. Amém, irmãos? Deixa eu tentar dar um exemplo do que eu estou tentando explicar para os irmãos. Veja bem, os rins, eles são responsáveis por filtrar as impurezas do corpo. Amém, irmãos? Se os meus rins deixarem de funcionar, os resíduos tóxicos provenientes da minha circulação sanguínea não vão ser filtrados. Se eles não forem filtrados, a consequência disso é o mau funcionamento desse órgão. Mas o mau funcionamento desse órgão vai afetar
todo o meu corpo. Todo o sistema vai ficar afetado por causa de um órgão ou dois que estão com problema, que não estão funcionando de forma correta. Da mesma forma, irmãos, um irmão que perde a sua comunhão com Cristo e passa a viver de qualquer maneira e permanece no meio do povo, no seio da igreja, sem que o problema seja devidamente tratado, mais cedo ou mais tarde, vai afetar todo o corpo. Gálatas 5, versículo 9, vai dizer que a palavra de Deus vai dizer que um pouco de fermento leveda toda a massa, irmãos. Se você pegar uma pessoa cristã e fiel, e colocar no meio de 50 pessoas que são impuras, é muito difícil que essa pessoa que é fiel influencie as outras 50. Agora, se você fizer o contrário, você pegar uma pessoa com um pensamento errado, com um entendimento errado da palavra, com um entendimento voltado para coisas externas e colocar no meio do povo de Deus, muito provavelmente, essa uma pessoa vai contaminar as outras. Se você pegar uma maçã boa e colocar no meio de 50 maçãs podres, é muito mais provável que essa maçã se contamine. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 6. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Paulo tratando a questão da impureza no meio da igreja. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, geralmente se ouve que há entre vós imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos e não chegaste a lamentar, para que foste tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda toda a massa? Louvado seja Deus. Esse é um daqueles textos, irmãos, que não carece muita explicação, amém? O agravo havia sido cometido. A situação é essa. Havia sido cometido um agravo no seio da igreja. E ninguém fez nada. Ninguém falou nada. As pessoas sabiam daquilo que tinha acontecido. As pessoas compreendiam a situação. Mas ninguém falou nada. Todos ali estavam, de certa forma, sendo coniventes com aquele erro. Se a situação continuasse sem ser tratada, isso acabaria sendo tido como normal para os outros irmãos. E para os irmãos que chegassem depois e vissem aquela situação, mas isso é normal, não tem nada a ver, o cara está ali há 10 anos, nessa situação, todo mundo sabe, ninguém falou nada, ninguém corrigiu, ninguém chamou para uma conversa, ninguém explicou, não, isso está errado. E ia continuar a situação. E o que viria depois, irmãos? Chega a ser difícil até de imaginar uma situação pior do que essa que os irmãos em Corinto já estavam vivendo. A questão, irmãos, é que as coisas precisam ser tratadas. E eles não estavam tratando aquilo. Talvez por considerarem o irmão ou alguma coisa nesse sentido. Mas não é assim que funciona. É por isso que Paulo começa a falar sobre isso. É por isso que Paulo entra nesse assunto. A questão, irmão, é que qualquer questão, seja ela difícil ou não, ela precisa e deve ser tratada pela igreja. A palavra precisa ser pregada, o evangelho precisa ser anunciado, não com o intuito de ser palatável para quem ouve ou favorável para quem prega. Percebem isso? Não, eu não vou pregar sobre isso porque isso pode tocar no irmão ali, o irmão... Não, irmãos, as coisas precisam ser ditas, a palavra precisa ser anunciada e ela precisa ser agradável a Deus, o Senhor da obra. Afinal de contas, é para Ele que nós vamos prestar contas. Eu não vou prestar conta para vocês. Eu vou prestar conta para Deus. Então, a palavra que Deus nos dá
o entendimento da sua palavra, a compreensão deve ser exposto. O erro, ele existe, e Deus permite que ele existe, que ele apareça no meio da igreja, para que aqueles que são verdadeiramente fiéis se manifestem, não se calem, não tenham uma postura omissa. Não é isso que diz a palavra? É até importante que apareça pessoas desse jeito no meio de vós, para aqueles que são verdadeiramente fiéis façam o quê? Se manifestem, falem, preguem, exortem, corrijam. Porque se alguém chega aqui com um pensamento errado, com a ideia deturpada da palavra, e você simplesmente deixa ele ali, não vamos explicar isso para ele não. Ele nunca vai aprender. Ele nunca vai entender o que é o certo. E vai continuar vivendo o seu erro. Se manter saudável dentro do contexto que estamos tratando, irmãos, é manter uma vida de intimidade com Cristo. Uma vida aos pés do altar do Senhor. Uma vida onde Cristo está no centro de tudo. Esse é o nosso propósito. Isso é cuidar da igreja. Isso é cuidar de cada membro. É termos esse cuidado pessoal com as nossas próprias vidas diante dele. Nós cristãos, irmãos, deveríamos manter a igreja o mais afastada possível do mundo. Mas o que parece é que nós buscamos um acordo de cavalheiros com esse mundo. Nós buscamos uma forma de convivermos em paz com o mundo. E acreditamos que vai dar tudo certo. Eu, particularmente, não me recordo de nenhuma interação entre o povo de Deus, biblicamente falando, entre o povo de Deus e as tribos, os povos da sua época, o mundo, que não tenha tido um desfecho problemático. Todas as vezes que nós, como igreja, começamos a importar as coisas de fora, a igreja começa a degringolar, né? Ela começa a perder o foco, ela começa a tirar Cristo do centro. Isso é um problema nos nossos dias. Se na época de Paulo ele combatia o gnosticismo, hoje nós também lidamos com coisas horrendas, irmãos, do ponto de vista bíblico, teológico. Hoje nós temos questões que são igualmente preocupantes, que é o fato das pessoas estarem trazendo para dentro da igreja as coisas que aprenderam lá fora. Gênesis 34, versículo 1 e 2 é um dos melhores exemplos que nós temos sobre essa situação. O texto diz que saiu Diná, filha de Lia, para ver as filhas da terra, da onde eles estavam. Siquém, filho de Amor, Eveu, príncipe daquela terra, viu Diná, tomou ela força, se deitou com ela e a humilhou. Para Siquém, poderia ser uma atitude perfeitamente aceitável, mas não era assim para o povo de Deus. Existe um antagonismo entre a igreja e o mundo. Antagonismo traz a ideia de oposição de ideias, né? Sistemas, grupos sociais que são distintos e que não corroboram entre si. Não existe uma união, um ponto de interseção entre eles. Mas insistimos tanto nisso, né, irmãos? Insistimos tanto nessas coisas, em trazer para dentro do meio da igreja aquilo que não pertence à palavra de Deus. Eu fico me perguntando, às vezes, que tipo de cristão nós temos produzido a partir dos nossos púlpitos? Que tipo de conteúdo nós temos ensinado para que nós tenhamos uma geração supostamente cristã tão fragilizada, tão infantil no que diz respeito às coisas da fé, tão sem raiz? Se manter saudável é se manter em Cristo. Uma vida aos pés do Senhor, uma vida onde Cristo está no centro. Para alcançarmos essa vida, irmãos, para nós termos essa saúde espiritual, nós precisamos ter no nosso cardápio diário 2 elementos básicos, 2 elementos primordiais. Quais são esses elementos, irmãos? Leitura da palavra e oração. Leitura da palavra e oração. E aí você vai dizer assim, aí pegou na ferida, né, irmão? Tem que ler, complicado. Ler e orar, aí complicou ainda mais, é quase impossível. João capítulo 14, versículo 21 ao 24. João capítulo 14, versículo 21 ao 24. Se você não considera que a leitura da palavra é algo importante, preste atenção nisso.
Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem está falando é Cristo. Cristo está dizendo que aquele que tem os seus mandamentos e os guarda, esse é o que o ama. E aquele que me ama também será amado por Deus. Aquele que me ama será amado por meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não os Iscariotes: de onde procede, Senhor, que está para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu-lhe Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que estais ouvindo não é minha, mas do meu Pai que me enviou. Amém, irmãos? No versículo 21 tem uma palavra aí escrita assim, ó, tem, né? Está escrito, aquele que tem os meus mandamentos. Essa palavra tem, no grego, ela significa errou. A minha professora de espanhol vai falar que eu não consigo falar esse R, mas é errou, que quer dizer segurar com firmeza, segurar na mão no sentido de utilizar. Aquele que tem à disposição aquela arma para poder usar. E guardar, que em grego quer dizer terreio, quer dizer ser zeloso. Ser zeloso é o quê? Ter cuidado. Evitar que o objeto desse cuidado, no caso a palavra, seja profanado, quebrado, destruído. Então, se nós fôssemos fazer uma releitura do texto, nós poderíamos entender que ele diz o seguinte: aquele que faz uso da minha palavra, a palavra de Cristo, e cuida dela para que ela não seja profanada, esse é o que me ama. Mas se eu não leio, irmãos, e aí? Eu amo a Cristo, mas eu não curto muito a palavra, não. Esse negócio de ler não é comigo. Como que eu vou fazer uso de uma palavra que eu não conheço? Como, irmão? Como que eu vou me importar com algo que não tem relevância na minha vida? Porque se eu não leio, é porque não tem relevância. Porque tudo aquilo que tem relevância na sua vida, você faz. Você come, você bebe, você toma banho, você pratica esporte, você vai no médico. Por quê? Porque tem relevância. Agora, aquilo que você não faz, é porque não tem relevância. Salada de bacalhau, para mim, não tem a menor relevância. Não gosto. Pode estar ali na geladeira, eu nem olho. Ah, irmão, mas essa questão de ler a palavra, isso para mim realmente não dá. Eu prefiro mesmo assistir um vídeo no TikTok. O vídeo no TikTok ali, o cara em 10 minutos, ele consegue me passar a profundidade dos mistérios de Deus. Será, irmão? A falta de leitura da palavra tem criado um povo fraco, irmão. A realidade é essa. A igreja de Cristo está da forma que está por conta da falta de leitura e conhecimento de Deus. Tudo que nós precisamos saber de Deus está escrito na sua palavra. Agora, quando eu não leio, eu estou dizendo para Deus que eu não me importo. Pessoas morreram para que essa palavra estivesse aqui hoje. Para que nós pudéssemos ler, compreender, pessoas foram martirizadas. E nós simplesmente dizemos que toda a obra do Espírito Santo no decorrer da igreja não tem a menor relevância. Que o que importa mesmo é a opinião dos outros. E não a nossa comunhão com Cristo. É por isso, irmãos, que nós achamos bonito e nós gostamos tanto de muitas dessas pregações que nós vemos por aí. São pregações positivistas, hedonistas, vitorialistas, humanistas. E por último, agora nós temos a tal da pregação coach, que na minha opinião é a soma de todas elas. Parece que você pegou tudo aquilo que tinha de errado no meio da igreja, você consolidou num pacote, né? Antigamente você comprava, né? Pacote de televisão, pacote de internet e pacote de telefone. Aí criaram o famoso three-page, né? Que você compra tudo ali, já vem internet, televisão. Para mim, é essa teologia coaching, é isso, né? Você junta tudo que não presta, coloca num pacotinho bonito e entrega. Qual o problema, irmão, com a teologia coaching? Bem, irmão, só o fato da gente não enxergar qual é o problema já é um problema, né, irmãos? É uma teologia que é muito difundida nos nossos dias.
se espalha e se prolifera pela internet com uma mensagem superficial. Em 90% das pessoas que lançam mão desse recurso, você vão ver pregações onde você quase não ouve a palavra. Você ouve muita opinião pessoal, muito empirismo, né? Muita subjetividade. É muito daquilo que eu acho, é muito daquilo que eu sinto, mas pouco daquilo que é a verdade do Evangelho. Pregações que não têm referência bíblica, porque não tem como embasar na Bíblia. Eu acho que eu já falei com os irmãos, e se eu estiver sendo repetitivo, eu peço aos irmãos que me perdoem, mas uma coisa que você aprende quando você está fazendo faculdade, quando você chega no seu último período, você está cheio, né? Agora eu vou me formar, agora eu cheguei no final, e aí você tem que fazer a sua monografia, o seu trabalho de conclusão de curso, e aí você chega, agora eu vou arrasar. Vou chegar aqui, vou falar de tudo que eu quero, o teu professor, né, o teu orientador chega e fala o seguinte, olha só, tudo que você falar tem que ser impessoal, tá? Você ainda não tem capacidade de emitir opinião. Você ainda não é um doutor. Então você tem que citar outros. Eu costumo dizer que a pregação da palavra de Deus é mais ou menos esse princípio. Eu não estou aqui para trazer nada de novo. Eu estou aqui para citar os doutores, aqueles que Deus capacitou para que nós tivéssemos a sua palavra. Nós lançamos mãos dos versículos para compreender aquilo que Deus quer ensinar às nossas vidas. E, em última instância, a pregação vai ser a explanação daquilo que contém a palavra de Deus. Mas nessa teologia, baseado nessa espiritualidade hedonista, né, a satisfação do homem, a busca pelo prazer, né, você não tem a palavra. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 24, porque é muito importante, Mateus capítulo 24, versículo 10 ao 13. É muito importante se nós observarmos o problema que existe, em que momento nós estamos da história eclesiástica, né? Eu costumo dizer que pregação do Evangelho sem Evangelho não pode ser chamada de pregação do Evangelho, irmão. Você tirou a coisa principal dali, né? É igual ser cristão sem se submeter a Cristo. Como que é isso? Não dá, irmão. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus 24, versículo 10 ao 13. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Eu vou repetir, irmãos. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Levantar-se-ão muitos falsos. Não é poucos, não, irmãos. São muitos. E o que mais nós temos hoje são pessoas que se dizem profetas de Deus, que têm revelações de Deus. Tem pessoas hoje que parece que Deus fala mais com ela do que falou com Moisés, meu irmão, que via Deus face a face. Porque entra dia, sai dia, e a pessoa está ali, não, que revelou isso, revelou aquilo. 70% é charlatanismo, os 30% que sobra não se cumpre. Que Deus é esse? Eu acho que a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus é esse que está te revelando isso, sabe? Quem que está te mostrando isso? A gente tem que analisar essas coisas. Porque a palavra, ela deixa uma advertência para nós. Naqueles últimos tempos se levantarão muitos falsos profetas e enganarão a quase todos. Porque aqueles que têm uma vida centrada na palavra, eles não vão ser enganados. Porque, irmãos, faça esse exercício. Quando você sair daqui, pegue a sua palavra e vá analisar. É da tua salvação que a gente está falando. É a tua vida, irmão. Quando você ouvir uma pregação na internet, eu achei uma maravilha. Agora eu vou ouvir de novo e vou conferir na palavra, ver se aquilo faz sentido. Porque senão é melhor que nem ouça. Fica só na palavra, você não vai perder nada.
Fica ali com a sua bibliazinha, vai lendo ali, Deus vai te ensinando. Eu lembro muito que quando a Val começou a estudar a palavra de Deus, eu não entendo nada. Eu não entendo nada. Eu não consigo, não é para mim. Eu falei, insiste, continua. Mas eu não estou entendendo, lê de novo. Mas eu continuo sem entender, lê de novo. Lê de novo, lê de novo. Agora eu estou começando a compreender. Vou comprar um livro. Não, você não vai comprar um livro. Primeiro você vai aprender. Amados, a palavra de Deus diz que Jesus morreu por nós, ressuscitou e nos enviou o Espírito Santo, que é o nosso ensinador de justiça. O Espírito Santo de Deus, ele nos ensina a palavra de Deus. Acontece que muitas das vezes nós não estamos dispostos a acreditar nisso. Somos muito imediatistas, irmão. A gente quer a coisa para ontem. A gente quer ler aqui, agora tem que vir um anjo do céu me explicar esse negócio aqui. Não é assim que funciona, irmão. Não é assim que funciona. Você vai ver, por exemplo, Paulo instruindo Timóteo a não consagrar pastores, diáconos, né, presbíteros, que fossem neófitos, fossem novos convertidos, porque essas pessoas ainda não tiveram tempo de compreender, estão começando a caminhar, irmão. Quer dizer então que a pessoa que está há muitos anos não cai, não erra? Não, a questão é que o entendimento da palavra de Deus, ele vai vindo aos poucos, conforme você vai ganhando maturidade, conforme você vai se exercitando, vai construindo músculos. E aí você começa a aprender, aí você começa a compreender, aí você sai do leitinho e vai para o mingau. Aí depois você já vai para os alimentos sólidos, aí daqui a pouco você já está comendo um churrasco. Mas não é do dia para a noite, irmãos, é um processo que leva tempo e exige dedicação. Agora, se o irmão não quer ler a palavra, vai ser enganado, irmão. Mas é tão bonito, é bonito sim. Tu acha que o diabo é burro, irmão? Eu falo que o diabo tem mais de 2.000 anos de experiência em enganar o povo de Deus. Ele vai ali, naquela conversinha fiada. Quando você vê, você já está tão distante do evangelho, você já está tão longe, que não consegue nem achar o rumo de volta. Existem algumas características que são comuns aos falsos profetas, né? Geralmente, quase sempre, eles são bem vistos, vão estar sendo chamados para ir num programa de televisão, vão estar sendo chamados para o rádio, vão estar sendo chamados para estar em destaque, são carismáticos, né? Quando o pessoal diz easy going, né? Gente fina, aparentemente são perfeitos, chega a ser intimidador. Você olha assim, você fala, meu irmão, esse ali, a gente faz igual o Saul, né? Samuel, aquele ali tem que ser aquele, não pode ser outro. Vai ser o José que está ali, coitado. O José não sabe nem falar direito. Quase sempre eles vão trazer pregações no Antigo Testamento. Repare isso. As pregações dessas pessoas geralmente está no Antigo Testamento. Não estou dizendo que o Antigo Testamento é ruim. A gente lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O que eu estou colocando é que, geralmente, essas pessoas gostam de usar tipologias do Antigo Testamento para criar, em cima daquilo, alguma doutrina inventada da cabeça deles, para extorquir alguma coisa, para te levar para algum lugar, para te vender alguma coisa, para te ludibriar. Esse é o modus operandi desse povo, não é? É campanha de não sei o que lá, das 300 voltas, é não sei o que lá da fogueira. Sempre tem um simbolismo ali, uma tipologia. Mas pregação e explanação do evangelho, zero. Porque não sobra muita margem quando você começa a folhear a palavra de Deus. Quando você começa a buscar ali os versículos, as referências, o texto, o contexto, não sobra muita margem. Mas quem que eles enganam? Aqueles que não leem a palavra, irmão. É simples assim. Porque se você lê a palavra, você vai ver que aquilo ali não está coerente com aquilo que Cristo ensinou. Quando você lê o Novo Testamento, quando você observa aquilo que foi ensinado nos Atos dos Apóstolos, por Jesus, nos Evangelhos, nas cartas de Paulo, você vai ver que 90% do que é pregado é incoerente com a palavra de Deus. Mas tem que ler. Todo homem devia ter 2 livros
na cabeceira da sua cama. O primeiro deles é a palavra de Deus, porque é aquilo que Deus determina para as nossas vidas. E o segundo é a Constituição do seu próprio país, para você saber quais são os seus direitos e deveres diante da sociedade. Amém, irmãos? Mas já que essas pessoas gostam tanto do Antigo Testamento, no sentido de pegar aquilo para ludibriar o povo, vamos ver o que o Antigo Testamento diz sobre eles. Estamos falando sobre falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores. Abra sua Bíblia no livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16 ao 21. Jeremias 23, 16 ao 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam e vos enchem de vãs esperanças. Falam as visões do seu coração, não o que vem da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis, e a qualquer que andam segundo a dureza do seu coração dizem, não virá mal sobre vós. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e a ela entendeu? Eis a tempestade do Senhor. O furor saiu e um redemoinho tempestuoso sobre a cabeça dos perversos. Não se desviará a ira do Senhor até que ele execute e cumpra os desígnios do seu coração. Presta atenção nisso. Nos últimos dias entendereis isso claramente. Não mandei esses profetas, todos eles foram correndo. Não lhe falei a eles, contudo profetizaram. Mas se tivessem estado no meu conselho, então teriam feito ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o teriam feito voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Se eles estivessem estado no conselho do Senhor, eles entenderiam e saberiam o que se deve profetizar nos nossos dias. E o que se deve profetizar, irmãos? Arrependei-vos. Essa é a pregação do Evangelho. Sem arrependimento, sem conversão, sem uma vida voltada para Cristo, ninguém verá a Deus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Somente através dele nós chegamos ao Pai. Essa é a profecia dos nossos dias. Cristo morreu por amor de nós e ressuscitou para que nós, em Cristo, tenhamos a capacidade de obedecermos às leis de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Só existe uma forma, irmão, de estarmos protegidos contra isso: lendo a palavra e orando. Se você me permite dar um conselho para você no dia de hoje, eu gostaria de dizer o seguinte: leia a palavra de Deus e aplique os seus princípios na sua vida. Quando você estiver lendo, você vai entender o que eu quero dizer. Quando você chegar ali pelo livro de Tiago, ali você vai compreender isso. Leia até que você perca as contas de quantas vezes você já leu. E quando chegar esse dia em que você já não mais se lembrar quantas vezes você já leu a palavra de Deus, eu quero te pedir que se assente na tua varanda, observe o som dos pássaros, fique no lugar mais confortável que você tiver e leia novamente. Eu te garanto que essa palavra vai te surpreender a cada dia, a cada vez. Se encha do vinho novo, irmãos. O Evangelho. O Antigo Testamento é ótimo, mas a palavra diz que ele é a sombra daquilo que foi revelado no Novo. É como se eu dissesse para ti o seguinte: olha só, eu tenho 2 livros aqui. Eu tenho esse livro e esse livro. Na mão esquerda eu tenho um livro que, se você ler, talvez você não compreenda boa parte do que está ali, porque é um mistério que ainda vai ser revelado. Mas na minha mão direita eu tenho a chave que mostra e abre, e como o Cleiton gosta de dizer, né, que vai escancarar para você as janelas do céu. Não faz sentido você ficar lendo aqui sem entender. Lance mão do Novo Testamento. Entenda o Antigo Testamento a partir do Novo Testamento. Porque aqui está tudo explícito, irmão. E aí quando você vai no Antigo, você compreende: ah, olha, isso aqui apontava para Cristo. Ah, olha, isso aqui também apontava para Cristo. Ah, olha,
Isso aqui também apontava para Cristo? Peraí, todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Não seja enganado, irmãos. Lance mão da palavra, ela está aí. O segundo ponto importante nesse cuidado é a oração, irmãos. É a oração. Marcos 1, versículo 35. Lucas 3, versículo 21. Lucas 5, 15 e 16. Lucas 6, 12. Lucas 11, 1 e 2. Sabe o que todos esses versículos têm em comum? Em todos eles, você vai ver Jesus orando. Em todos esses momentos. Se não me falha a memória, nós temos 20 versículos onde mostra o Mestre em oração. Nós vemos Jesus orando em momentos importantes da sua vida, como foi no caso do batismo, Lucas 3, 21. Após um milagre, Lucas 5, 15 e 16. Antes de tomar uma decisão importante, antes da escolha dos 12, né? Lucas 6, versículo 12. Mas o que nós queremos, o que nós vamos ler aqui é Lucas 11, versículo 1 e 2, para destacarmos a importância da oração. Nós já falamos sobre a palavra e agora vamos falar sobre a oração. Lucas 11, 1 e 2. Esse versículo também está em Mateus 6, 9 e 13. Também temos o mesmo texto. De uma feita estava Jesus fazendo o quê? Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, e segue a oração. O que eu acho interessante, porque nos outros versículos nós vamos ver Cristo orando, mas nesse versículo nós vemos os discípulos falando assim: Senhor, nos ensina a fazer esse negócio aí. A gente vê que o Senhor ora tanto, que o Senhor tem uma vida de oração, nos ensina também. A oração é algo muito importante, irmãos, é a ação de falarmos com Deus. Se ela é a ação de falarmos com Deus, e nós consideramos que Deus é importante nas nossas vidas, nós não podemos e não devemos negligenciar a oração. Não podemos tratar a oração como algo menor, corriqueiro, banal, que eu faço se tiver tempo. Se der, eu oro. Se não der também, está tudo certo. A pior coisa num relacionamento é a indiferença. Não podemos ser indiferentes com Deus. Quando você está com uma pessoa que tem o hábito de orar, você vai perceber que essa pessoa ela tem algo diferente nela. Quando você olha para uma pessoa de oração, irmãos, uma pessoa que dedica a vida em oração, você vê algo diferente nessa pessoa. Você percebe algo diferente. Você percebe uma firmeza que você olha assim: mas gente, o mundo está caindo ao redor dela. E ela está numa serenidade, numa tranquilidade ímpar. Pessoas de oração são pessoas diferenciadas, irmãos. Diferenciadas. Eu conheço um irmão que, de tanto orar, você vai no joelho dele, tem um calo, irmão, porque ele conhece a natureza humana e ele sabe que ele precisa de orar todo dia. Às vezes acontece alguma coisa em nossas vidas, alguma adversidade, alguma coisa, e nós queremos correr para contar para outra pessoa, quando na realidade nós deveríamos contar para aquele que pode resolver o nosso problema. Só que nós negligenciamos isso e perdemos a oportunidade de termos essa intimidade com Deus, de vermos Deus agindo em nossas vidas. Tem pessoas que têm o costume de delegar a responsabilidade da oração para outras pessoas. Irmãos, por mais que eu te ame, ninguém vai orar melhor pela sua vida do que você. Porque você sabe onde está doendo. Eu posso orar por você, eu vou orar por você, mas ninguém conhece melhor o seu problema do que você. E ninguém melhor para levar esse problema até Deus do que você. Eu, de repente, quando estiver conversando com o Pai, falando sobre os seus problemas, eu vou falar de forma superficial. Mas você, que está sentindo aquela dor, você vai se derramar diante dele. Deus quer ouvir a sua oração. Irmão, mas Deus conhece o meu coração. Sim, conhece. Mas Ele quer ver a sua sinceridade diante dele. Quais palavras você vai usar? Como você vai se colocar? O que você vai falar? Agora, se a pessoa quer viver uma vida afastada de Deus, sem orar, desculpe, irmão, você nunca vai ter uma experiência com Deus. Se eu conheço o irmão Reginaldo, tá lá, tô aqui. Se a gente não se fala, se a gente não se conversa, se a gente só se vê de longe, ele nunca vai me chamar para almoçar. Eu nunca vou ter esse momento
Percebe? Eu nunca vou ter essa intimidade, eu nunca vou ter essa comunhão com Ele. Se você só olha Deus de longe, você não se aproxima dele, meu irmão, você não vai ter intimidade com Ele. Nós não podemos viver a nossa experiência com Deus a partir da perspectiva de outras pessoas. Nós devemos ter a nossa comunhão com Deus, a nossa própria experiência, a nossa própria intimidade. E o que me deixa muito, que mexe muito comigo, é que o Senhor, ele chega e começa, os discípulos falaram, o Senhor nos ensina como orar. E no início da oração, o Senhor nos ensina a chamarmos a Deus de Pai. Se você fizer um exercício, chegar para uma pessoa aleatoriamente e falar, ô Pai, você vai ver que ela fala, que isso, rapaz? Sai daqui, eu te conheço. Pai, que história é essa? Mas Deus, ele fala assim, quando orares, dizei, Pai, relação de intimidade. Deus, através da oração, te convida a uma relação de intimidade. Ah, irmão, só porque tu leu ali Pai quer dizer que é intimidade? Vamos para um outro texto. A Bíblia vai dizer o quê? Quando entrardes, entra no teu quarto. Quem que entra no teu quarto, irmão? Qualquer pessoa entra no teu quarto. Você pode fazer uma festa, todo mundo pode ir na tua casa, na tua sala, na tua cozinha, agora no teu quarto. Entra no teu quarto, nesse teu lugar de intimidade, nesse teu lugar exclusivo, que você não deixa qualquer pessoa entrar. E fala ali em secreto com o teu Pai. Conversa com Ele. Chama Ele para uma conversa. Às vezes você quer ligar para mim, às vezes você quer ligar para o irmão Reginaldo, para a irmã Valéria, quando na realidade você deveria entrar no seu quarto e chamar a Deus para esse momento de intimidade. Pai, vamos conversar. Tá difícil, não estou aguentando. Eu tento, mas não está dando. Você tem que ter essa intimidade com Deus, irmão. Você precisa ter essa experiência. A oração é um ato de intimidade, igual nós falamos aqui agora. Entra no teu quarto, Mateus 6,6. E a oração é um exercício de confiança, Mateus 21 e 22. Tudo aquilo que pedires ao Pai em meu nome, crendo, confiança, recebereis. Intimidade e confiança. Oração é sobre isso. O mundo não entende. O mundo não compreende, o mundo não consegue entender isso, mas esse povo que dobra os joelhos, fecha os olhos e entra nas regiões mais altas, na presença de Deus, esse é o povo de Deus. Então, amados, o que fica de lição nessa manhã é que existe uma responsabilidade pessoal no cuidado da obra, que não pode ser delegada para outra pessoa. Afinal de contas, ela é pessoal. Essa responsabilidade é de cada um de nós. Que responsabilidade é essa? Leitura da palavra e uma vida de oração. Se cada um dos irmãos tiver essas duas coisas como práticas diárias, com certeza os irmãos estarão cuidando da igreja de Deus. Seremos uma igreja saudável, uma igreja que não é levada por qualquer vento de doutrina, uma igreja que não se envolve com novidades falaciosas, uma igreja que não se espalha, mas uma igreja unida, coesa, junta. No entanto, se nós deixarmos de lado esses dois pilares, a leitura da palavra e a oração, nos afastaremos de Cristo, irmãos. É inevitável. E quando nos afastamos de Cristo, nos tornamos brechas abertas no meio das fileiras de batalha. Quando nos tornamos brecha, nos tornamos pedra de tropeço e motivo de escândalo na casa de Deus. Quando eu digo casa de Deus, eu estou me referindo à família. Amém, irmãos? Ao convívio familiar, à congregação. Amados, é simples e notório que todo ser humano que não se alimenta morre. Você pode fazer um teste. Não faça, irmão. Não quero que vocês morram. E talvez seja essa a condição espiritual de muitas pessoas no dia de hoje. Talvez elas estejam mortas espiritualmente porque deixaram simplesmente de se alimentar da palavra. Talvez estejam passando por uma inanição espiritual porque não se alimentam da palavra. Muitos talvez tenham aparência de que estão vivos, frequentam os cultos, cantam os louvores, mas na verdade está morto, irmão. Porque não ora, não lê, não tem vida com Deus. E talvez a pergunta que venha ao seu coração seja: e como eu faço? E a resposta é simples: ore. Hebreus capítulo 4, versículo 15 e 16 diz o seguinte: porque não temos um sumo sacerdote, e aqui o autor está se referindo a Cristo,
porque não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Não consigo ler, irmãos. Ore, peça a Deus força. Um versículo por dia, irmão. Que seja um versículo por dia, com entendimento, com dedicação. A gente arruma tempo para tanta coisa, irmão. Um versículo. Comece com um versículo e depois volte para me contar se isso fez ou não diferença na tua vida. Se você não foi ganhando corpo, se as coisas não foram acontecendo. Peça a Deus força, irmão, para você não se encontrar-se naquele grande dia do lado de fora. Peça a Deus força para ler, para ter intimidade com Ele, para viver uma vida de intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? A igreja pode se colocar de pé.